Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal, mais um encontro aqui. E o nosso tema de hoje é um tema muito relevante para a drenagem atual, porque a gente vai falar da engenharia reversa de uma mancha de inundação, que vai ser a chave aí para o seu reconhecimento nessa área de drenagem, tá certo? Então, o termo engenharia reversa, né? Quer dizer que a gente vai desconstruir ali uma mancha de inundação, o passo a passo dessa mancha de inundação, de trás para frente, para entender todos os principais passos que a gente precisa dar para desenvolver esse tipo de trabalho, para desenvolver esse tipo de consultoria, ok? E essa mancha de inundação que a gente vai avaliar é um dos trabalhos mais bem remunerados hoje na drenagem, tá? Então, esse assunto é de extrema relevância aí para quem atua ou deseja atuar com drenagem, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria só destacar para vocês que essa aula de hoje ela está sendo ministrada aqui por mim, né? E está sendo voltada a você, principalmente, que é engenheiro civil, que é engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, né? Que atua nessa área de drenagem urbana. Então, esse conteúdo está sendo produzido para você. Obviamente, outras áreas também que têm a ver com drenagem, como arquitetura, engenharia agrônoma, né? Engenharia florestal, hídrica, né? Técnicos também são muito bem-vindos aqui nesse encontro, tá certo? Antes também de compartilhar minha tela, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo nessa área há 15 anos e há 3 anos comecei a compartilhar um pouco da minha experiência aqui na internet, tá? Então, nós criamos as nossas redes sociais, o canal do YouTube, e começamos a compartilhar esse conhecimento realmente, porque é um conhecimento que nós não temos hoje em dia de forma tão prática, tão brutalmente didática, ainda mais uma área que é extremamente relevante para o país, que é a área de drenagem, né? Nós temos visto aí inúmeros problemas espalhados por todo o território nacional, e esses problemas têm se agravado ano após ano. Então, nós precisamos aí ter profissionais capacitados para atuar nessa área de drenagem, ok? Então, o nosso trabalho aqui, desde aulas online, apostilas, planilhas de Excel, PDFs, postagens, mini cursos gratuitos, evento ao vivo, ações sociais. Nós temos uma plataforma de capacitação também, temos pós-graduações, especializações nessa área de drenagem, recursos hídricos, né? Então, todo esse aglomerado de ações é justamente para jogar a luz nesse tema. E o nosso objetivo principal aqui com vocês é fazer com que você domine a drenagem urbana através de dimensionamentos seguros, através de softwares atuais, tá? Então, esse é o nosso compromisso aqui com vocês, ok? Então, o dimensionamento seguro tem muito a ver com mancha de inundação, que aqui nós temos clareza, mas segurança da onde a gente está pisando, né? E softwares atuais nem se fala, né? A tecnologia entrou na engenharia e você não pode ficar de fora. Beleza? Então, pessoal, se você gosta desse tema, né? Se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não sei se você sabe, mas o YouTube ele apresenta esse conteúdo para outros profissionais quando ele vê que tem interação. E a interação é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Então, deixe o seu like, ajude nessa divulgação, seja um pioneiro, um embaixador também da parte de drenagem, tá? Se você já conhece 2 ou 3 amigos aí que atuam nessa área, clica em compartilhar, manda para eles. E se você não é inscrito no canal, clica aí para você se inscrever. É gratuito, você fica por dentro de todas as dicas que vão te levar aí para esse objetivo que eu comentei. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e logo aqui de cara você pode perceber que nessa aula nós vamos passar por 4 etapas, ok? Obviamente dentro de cada etapa a gente vai ter aqui algumas subdivisões, mas 4 pilares principais. O primeiro é o que é uma mancha de inundação, talvez você já saiba, talvez já tenha feito, talvez você não conheça essa técnica ainda, esse trabalho, então você vai conhecer e nós vamos nivelar aqui no primeiro pilar. O segundo pilar é por que esse é um dos trabalhos mais valorizados na drenagem, tá? Então você vai entender o porquê que é interessante
por que é importante você dedicar aí um tempinho aí do seu dia, um tempinho aí da sua agenda para você se especializar nessa área, beleza? No terceiro pilar, a gente vai entrar então no REC-RAS e vai fazer a engenharia reversa de uma mancha de inundação. E por fim, eu vou mostrar para vocês 4 caminhos para vocês se aprofundarem nessa área de mancha de inundação, ok? Então, quem quiser depois se aprofundar, né, mergulhar mais fundo aí nessa área de mancha de inundação, vai ser convidado aí para um desses 4 caminhos, ok? Inclusive, alguns caminhos aí são 100% gratuitos, né? Então, está ao alcance de qualquer um aqui de vocês. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo aqui, o que é uma mancha de inundação, tá certo? Eu vou abrir uma definição aqui, primeiro, só para a gente se situar, e depois eu vou mostrar um exemplo logo na sequência para vocês. Então, a mancha de inundação é essa representação, né, do espaço espacial das áreas que podem ser alagadas durante uma cheia de um curso d'água, ok? Então, ela é gerada a partir de uma modelagem hidráulica de rios, canais, cursos d'água, reservatórios, né? E o resultado é justamente um mapa, né? Por isso que a gente fala de mancha, porque a gente vê em mapa, onde a gente consegue ver a extensão dessa mancha, a profundidade, lâmina d'água, velocidade, né? E algumas outras variáveis que vão nos mostrar áreas de risco, ok? Então, essa é uma definição bastante simplória aqui desse trabalho, né? Mas nada melhor do que uma imagem, né? Ou seja, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, olha só. Aqui nós temos uma imagem de uma mancha de inundação, e nessa mancha de inundação, nós temos um mapa de fundo aqui da cidade, onde nós conseguimos ver aqui o arruamento da cidade, as casas, né, as construções. Conseguimos ver também nessa parte central, pessoal, perceba que onde tem mato tem água, né? Já dizia os professores da faculdade, onde tem mato tem água. Então, aqui no meio passa um curso d'água. Esse curso d'água sofre aqui essa curva, né? Essa curva aqui para a direita, depois segue para o ajusante. Então, aqui nós temos um curso d'água, justamente onde nós temos essa mancha aqui, um azul, uma coloração mais escura. Ou seja, quanto mais escuro aqui o tom do azul, mais profundo é essa mancha de inundação. E, obviamente, né, esse curso d'água transbordando, ele atinge aqui as regiões adjacentes ao próprio curso d'água, e a coloração vai ficando cada vez mais clara, ou seja, o nível d'água vai ficando cada vez mais raso, certo? E aqui nós conseguimos ver, então, ó, toda essa área que pode ser impactada por essa passagem de cheia nesse curso d'água aqui, ok? Então, esse é um estudo, essa é uma consultoria de mancha de inundação, e essa daqui é uma das representações gráficas que a gente consegue obter e apresentar para os nossos clientes com esse trabalho. Beleza? Então, uma definição rápida aqui, só para todo mundo estar na mesma página, né? Agora, um ponto importante, tá? Tudo que você vai fazer na engenharia, principalmente na drenagem, você tem que se perguntar por que eu vou fazer isso? Por que eu vou aprender isso? Por que eu vou gastar o meu precioso tempo, né, me dedicando para absorver essa informação, ok? A gente não pode aprender por aprender, né? A gente vai criar um overflow de informação que a gente não vai conseguir utilizar no dia a dia. Então, a gente tem que saber o porquê, né? Eu não sei se você, no seu período de faculdade, já preencheu cadernos e cadernos de contas e nem sabia aonde que ia aplicar aquilo, né? Então, dá um senso de uma desconexão com a realidade. Então, aqui a gente tem que entender o porquê você vai se dedicar aí a aprender mancha de inundação, por que você vai entender toda essa engenharia reversa, ok? Então, alguns pontos aqui importantes, pessoal. Primeiro ponto, tá? Traz segurança, tá? Traz segurança para o trabalho que você vai desenvolver. E quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de drenagem, segurança é uma palavra que nos cai bem, né? Até porque muitas vezes a gente vai desenvolver um projeto, uma consultoria, vai emitir a RT, então vai ter a RT no nosso nome. Então, segurança e a RT, elas andam casadas, né? Quando eu faço uma análise mais simplificada de um curso d'água, né, pode ser que eu tenha ali pontos cegos, onde eu não estou observando alguns efeitos que podem acontecer na natureza.
Então, quando eu trabalho com métodos simplificados, muitas vezes eu estou trabalhando contra a segurança, né? Se eu não estou conseguindo reproduzir, né, parcialmente o que vai acontecer ali na natureza, eu estou muito aquém dos efeitos reais ali que eu vou ter na minha obra. Então, quando a gente desenvolve uma mancha de inundação, né, para a região que a gente está estudando, né, a gente consegue predizer ali, ou seja, determinar alguns cenários, né, estimar alguns cenários, onde a gente consegue ter mais clareza dos impactos que a gente vai ter naquela região. E tendo essa clareza, a gente tem mais segurança de propor soluções assertivas. Ok? Então, uma coisa puxa a outra, tá? Basta você andar numa sala fechada, sem iluminação, você não tem clareza, logo a qualquer momento você vai bater a cara na parede. Então, você não tem segurança na sua caminhada, né? Na nossa jornada profissional também, se eu não tenho clareza do meu processo, do meu trabalho, dos efeitos que eu vou ter ali na minha drenagem, eu não tenho segurança e ponto. Tá? Então, a mancha de inundação nos traz bastante essa segurança aí profissional. Segundo ponto, pessoal, com a mancha de inundação, a gente começa a abrir um campo de possibilidade de testar vários cenários futuros, ok? Exemplo, olha só, eu tenho um curso d'água, né, que vai precisar ser implantado uma ponte para conectar lá os dois bairros, né? E eu queria saber qual vai ser o impacto que essa ponte vai gerar no meu curso d'água. Se vai gerar uma mancha de inundação, se vai gerar um remanso, se não vai, o vão da ponte está ok, não está ok, ou é um bueiro, né? Tem algumas passagens tubulares, né, de bueiro, vai dar conta, não vai, vai criar muito remanso, vai transbordar montante. Então, todos esses cenários que ainda não foram implantados na obra, estão ainda no campo da imaginação ou do projeto, podem ser testados, né, dentro de uma mancha de inundação. Então, a gente consegue avaliar o cenário 1, o cenário 2, o cenário 3. Ah, se eu fizer com ponte, se eu fizer com bueiro, se eu fizer com passagem molhada, se eu fizer com bueiro tubular, celular. Então, nós conseguimos testar todos esses cenários e, através dessa bateria de testes, a gente consegue determinar qual que é a melhor opção do nosso caso. Ok? Então, a gente abre um campo muito interessante aí de teste, de laboratório mesmo, né? Digital, utilizando mancha de inundação. E por fim, pessoal, quando a gente trabalha, né, com métodos convencionais, ou seja, o feijão com arroz na drenagem é a casadinha, né? Método racional para chuva-vazão e equação de Manning para hidráulica, né? São métodos muito bons, tem nem o que falar, né, pessoal? Todo mundo usa, o mundo inteiro usa, né? Obviamente, tem as suas faixas de validação, a gente tem que estar atento a isso. O método racional, por exemplo, ele é aplicado para áreas de contribuição menores do que 2 km² na média, né? Então, se eu tenho uma área de contribuição de 10, 15, 20 km², já não vai ser um bom método para mim. Né? Então, não é que o método é ruim, né? O ruim é se eu aplicar ele num cenário que ele não foi criado para aquilo. Né? Foi criado até 2 km². Se eu aplico ele numa área de 20, vai superestimar demais a vazão. A mesma coisa para a equação de Manning. A equação de Manning, ela considera um escoamento permanente uniforme. Ou seja, a declividade da linha d'água, ela é equivalente à declividade do fundo, que é equivalente à declividade da linha de energia. Essa é uma simplificação matemática. Mas quando a gente olha na prática mesmo, nas obras, na realidade, esse cenário, EPU, escoamento permanente uniforme, quase nunca acontece. Tá? Então perceba que tem algumas lacunas, né, um tanto quanto abertas, que nos trazem um pouco mais de insegurança. Ok? E quando nós trabalhamos com mancha de inundação, na maior parte das vezes, nós trabalhamos com métodos mais completos, né? Então, no lugar ali de um racional da vida, a gente consegue trabalhar na etapa hidrológica com SCS, por exemplo, né? Que é um método mais completo. No lugar da equação de Manning, a gente consegue trabalhar com equações de Saint-Venant, que levam em consideração parcelas, né, do nosso escoamento, buscando representar ali a realidade, que não são levadas em consideração na equação de Manning. Né? Com as equações Saint-Venant, dentro de um REC-RAS da vida, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa ali para mancha de inundação, a gente consegue calcular a curva de remanso.
né? Equação de Manning não consegue, ok? Então, automaticamente, a gente eleva a nossa régua técnica para a aplicação de métodos mais completos. E com isso, a gente tem resultados também mais abrangentes, ok? Então, são 3 pilares aqui que justificam justamente a sua atenção especial aí para esse tipo de trabalho, né? Para esse tipo de consultoria, ok? Beleza. Então, vamos agora entrar na engenharia reversa da mancha de inundação. Se a gente for olhar de trás para frente, que é a proposta da nossa engenharia reversa, né, desconstruir aqui a nossa mancha de inundação, eu teria o seguinte, tá? Como etapa final, né, e até como uma apresentação para um cliente, para uma prefeitura, para um órgão público, para uma construtora, para uma concessionária, ou para uma empresa de projeto que você foi contratado para prestar a sua consultoria, por exemplo, né? Porque aqui, pessoal, esse tipo de trabalho, ele não precisa ser feito só pela empresa que vai desenvolver um projeto. Tá? Muitas vezes a empresa que desenvolve o projeto, ela subcontrata um profissional para desenvolver a mancha de inundação, para desenvolver essa consultoria de mancha de inundação, ok? Então, muitas vezes, esse profissional pode ser você, contratado pela empresa, contratado pela concessionária, contratado pela construtora, contratado pela prefeitura, ok? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é o seguinte: nós temos aqui basicamente a visualização da mancha de inundação. E isso daqui todo mundo gosta de mostrar, né? É bonito, é didático, todo mundo entende, fica feliz, né? Então, essa daqui é a representação gráfica da nossa mancha de inundação, ok? Se eu for perceber aqui, ó, conforme eu ando com o mouse, ó, na minha mancha, aparece um número, né, próximo aqui ao nosso cursor, e esse número é justamente a profundidade da lâmina d'água. Então, perceba que aqui está com 3,94, quase 4 metros de lâmina d'água. Conforme eu vou movendo o meu cursor para a margem esquerda, o que acontece? Ó, já vai reduzindo para 1,80, 1,50, 1,40, 1,20, 1, né? Até basicamente zerar aqui na pontinha, tá? Então, essa daqui é a minha calha principal, né? Essa daqui é a minha calha principal. Então, quando transborda aqui da minha calha, aí eu tenho justamente essa minha lâmina d'água aqui menor, né? Essa lâmina d'água menor, ok? Então, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nesse trecho aqui é o seguinte, ó. Vou até fazer um corte maior, né? Para ficar mais representativo aqui. Beleza. Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Essa seção que eu acabei de traçar, ó, aqui eu tenho a minha calha principal, né, que é justamente esse trecho. Conforme eu movo o meu cursor aqui, ó, perceba que aparece uma bolinha roxa lá, né? Não está movendo. Aqui é a minha calha principal, tá? Aqui é a minha margem esquerda. Então, olha só, eu tenho uma planície aqui de inundação, tá? Ela vai aqui com a minha lâmina d'água até mais ou menos aqui, ó, até a cota 662, ok? Então, vai estar cheio de água. A minha margem direita aqui, ó, tem uma ribanceira, né? Então, não chega a transbordar porque é muito alta essa margem. Mas a margem esquerda, ela é uma planíciezinha, então ela transborda para cá. Então, justamente, né, essa área eu tenho uma lâmina d'água maior, porque aqui é a minha calha, né? Por isso que a coloração está mais escura aqui. E essa área eu tenho uma lâmina d'água menor, né? Porque é a minha planície, por isso que a coloração está mais clara, ok? Então, a gente consegue ver tudo isso daqui dentro de uma representação gráfica como essa daqui, de mancha de inundação, certo? Nós conseguimos ver também uma representação por velocidades, tá? Eu só vou adaptar aqui as velocidades para a gente... vou colocar velocidades máximas aqui de 5 metros por segundo, só para a gente ter mais clareza aqui dessa mudança aqui de coloração, né? Então, olha só, a mesma coisa se replica para essa representação, essa mancha,
Só que aqui nós temos uma coloração, a paleta de cores, que está representando a velocidade do escoamento dentro dessa mancha. Então, aqui nós temos um trecho, ó, tá, que tem mais velocidade, né? Se eu for traçar aqui essa linha, olha só, por que ele tem mais velocidade? Porque eu tenho uma queda aqui, ó, tá vendo? Bem aqui onde eu estou passando com o mouse, eu tenho uma queda, ó, então isso aqui acelera o escoamento, por isso que ele está mais veloz aqui. E depois ele segue com uma variação aqui, isso aqui não está em escala diferente, né, pessoal? Isso está gigante aqui, mas é uma variação bem menor, né? Aqui, por exemplo, é 20 centímetros, né? Todo esse delta aqui, né? 20 centímetros. Então, aqui nós temos uma variação bem menor, mas aqui nós temos uma queda aqui, ó. Uma queda próxima de 60 centímetros, mais ou menos, ou até um pouco mais, tá? Como se fosse um degrau mesmo aqui no fundo do canal. Isso daqui acelera o escoamento, ok? Isso aqui acelera o escoamento. Logo, a jusante volta à lâmina d'água normal, e aí nós temos aqui já uma velocidade mais amena, certo? Então, esses perfis aqui de velocidade a gente consegue também extrair da mancha de inundação. Beleza? Então, até aqui, ó, essa aqui é a primeira etapa, né, na nossa engenharia reversa, que é o que todo mundo gosta de apresentar, que é o mais bonito, né, que é o mais representativo e tudo mais, né? Só que para a gente chegar nessa mancha de inundação, o que a gente tem que fazer numa etapa anterior? A gente tem que configurar a condição de contorno desse modelo, tá? Então, aqui a gente está vendo a mancha de inundação, mas existe uma condição de contorno. E o que é essa condição de contorno? Olha só. Se eu tirar o meu zoom, eu tenho aqui a entrada no meu modelo, né, onde começa aqui a área a ser avaliada. Eu tenho o trecho final do meu modelo, a saída do modelo, certo? Beleza. A condição de contorno nós vamos estabelecer justamente aqui, ó, nessa entrada e nessa saída. E como que a gente vai estabelecer? Olha, se eu não estabeleço essa condição de contorno, né, com um dado de vazão, por exemplo, o modelo não vai nem rodar, ele vai ficar seco, né? Um curso d'água sem água. Não tem um dado de entrada de vazão, o que vai rodar ali? Nada. Então, preciso estabelecer um dado de entrada aqui, ó, de vazão, uma vazão de entrada. Ok? Então, se eu olhar aqui no RecRas, né? Dentro do RecRas, eu tenho aqui algumas opções, ó, de inserir dados de condições de contorno, tá? Essa opção aqui, por exemplo, eu consigo inserir um hidrograma de projeto como um dado de entrada. Como assim, professor? Olha só, eu posso ter um hidrograma, né, com essa variação da vazão aqui, a vazão vai aumentando, 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 chega na vazão de pico aqui, próxima das, deixa eu ver aqui, olha, 3h20, né? 3 horas e 20 minutos, depois vai diminuindo e tal. Posso inserir esse hidrograma nessa condição de contorno aqui, né? Ou eu posso, por exemplo, pegar a minha vazão de pico, que vai ser na ordem aqui de 300 e pouco, né? E inserir direto nessa condição aqui, que é uma condição de vazão fixa, vazão permanente, tá? Então, por exemplo, minha vazão aqui de pico é 320. Aí eu posso modelar, posso desenvolver o meu modelo só com a vazão de pico, 320, né? Ou eu posso vir aqui nessa opção e inserir todo o meu hidrograma, tá? Todo o meu hidrograma. Aí eu vou ter uma modelagem que vai representar a subida e a descida da minha lâmina d'água, tá? Vai demorar um pouco mais, né, para resolver esse tipo de modelo, né, mas também é possível de resolver sem problema nenhum, né? E o modelo de pegar a vazão de pico, né, nós teríamos então uma vazão constante, uma vazão de pico 320 aqui, que é uma vazão constante, ok? Então, sempre vai estar passando essa vazão. Então, a gente vai ver uma foto, né, do cenário crítico aqui, basicamente, ok? Isso daqui, pessoal, de vazão máxima, aqui o hidrograma, nós estamos falando tudo isso para a condição de entrada, ok? Para a condição de entrada. Então, qual vai ser a vazão que vai entrar no sistema? Vai ser uma vazão que varia em função do tempo, que é um hidrograma, ou vai ser uma vazão fixa, que é a vazão de pico, ok? Para entrar. Fora isso, lembra que eu falei que aqui termina o modelo, né? Então, aqui eu preciso também inserir uma condição, né, de saída, ó, principalmente, de downstream. O que é essa condição aqui, ó, de saída, né? Eu posso vir aqui em normal depth, né, e colocar uma declividade, né, no meu trecho final.
ok? Quando nós não temos aqui muita informação de saída, ou quando nós não temos um controle nessa saída, né? O que o próprio software recomenda? Que a gente trabalhe com essa profundidade, essa declividade aí da lâmina, né? Igual a declividade do fundo, ok? Então a gente pode pegar ali na nossa topografia, no trecho final, ver qual que é a declividade final na saída do nosso modelo, né? E considerar essa declividade aqui como uma condição de contorno na saída também, ok? Ah, mas eu tenho um trecho lá que forma uma lâmina crítica. Tá, então aí você tem uma outra condição, né? Ah, eu tenho um trecho que tem uma lâmina de controle ajusante, que ela é controlada, ela já é conhecida, então você tem essa outra condição. Ah, não, eu tenho ajusante um medidor de nível, então eu vou colocar uma variação da lâmina d'água, então você tem uma outra condição, ok? Mas fora esses cenários onde você já tem essa clareza e visibilidade ali a jusante ou algum tipo de medição, fora esse nós vamos trabalhar com essa normal depth e vamos colocar a declividade aqui no nosso trecho final, ok? Então aí, com a vazão na entrada e com a nossa condição aqui de jusante estabelecida, nós já temos aqui basicamente a nossa condição de contorno já definida para esse modelo, tanto de entrada como de saída. Beleza? Show! Então, configuração de condição de contorno. Um passo ainda anterior é a configuração do coeficiente de Manning que nós teremos no nosso canal. Então, uma etapa anterior, a gente vem aqui basicamente nesse item aqui de geometria, né? E na geometria eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, que eu posso ir selecionando aqui as minhas seções e tal. Ou eu posso vir aqui em tabelas, tables, Manning, né? E aí nós temos essa tabela aqui. Essa tabela, pessoal, você pode selecionar qual rio que você vai trabalhar. Nesse modelo só tem um rio, ó, que é esse eixo principal, só tem esse trecho de rio. Então aqui não varia, né, basicamente, tá? E nós podemos também selecionar qual vai ser a área que nós vamos estabelecer aqui o nosso coeficiente de Manning. Exemplo, ó, leftover bank. Tá? O que é o nosso leftover bank? Vai ser aqui no nosso ponto da margem esquerda, pegando toda a nossa planície de inundação. Tá? Se a gente fosse pegar lá nessa representação, ó, essa daqui seria a nossa leftover bank, tá? Essa margem esquerda. Então, desse ponto de inflexão do topo do canal até o final da nossa modelagem aqui. E right over bank vai ser desse ponto final até o final da modelagem, tá? E o trecho principal vai ser justamente a nossa calha principal. Então, dentro do software, nós conseguimos definir, né, coeficientes de Manning distintos, tanto para a margem esquerda superior, margem direita superior e calha principal. Tá? Então, quando a gente vem aqui na geometria, a gente tem justamente isso, ó, margem esquerda superior, calha central, margem direita superior, as duas overbanks, né, as duas margens, ou você pode colocar aqui, ó, all regions, tá? Quando eu coloco aqui all regions, seleciona tudo, né? Tanto aqui a margem esquerda superior, margem direita superior, e também a minha calha principal, ok? E aí, quando eu seleciono aqui, ó, eu posso justamente setar os meus valores e escolher um coeficiente de Manning para toda a minha margem esquerda aqui, ó, superior, tá? Eu posso setar o coeficiente de Manning para toda a minha calha principal. Ou posso setar para toda a minha margem direita também. Beleza? Nesse caso, pessoal, olha só. A minha calha principal tem algo em torno de 0,035 como coeficiente de Manning. E a minha calha aqui da esquerda e da direita tem algo em torno de 0,02, tá? As minhas margens aqui, os meus overbanks. Beleza? Então, essa é uma condição que a gente precisa definir e que muitas vezes é plausível de calibração, né? Quando a gente tem alguma medição, tem alguma instrumentação na nossa bacia, tem medição de nível, de vazão, a gente consegue calibrar o nosso modelo. E o coeficiente de Manning é um dos parâmetros que a gente mais calibra, né? Porque eles são tabelados,
mas muitas vezes, na realidade, lá o coeficiente é muito mais rugoso do que numa tabela, né, que está sendo apresentado numa tabela. A gente vai ajustando esse parâmetro ali para calibrar. Certo? Beleza, mas antes ainda do coeficiente de Manning, né, antes desse passo, a gente precisa fazer uma digitalização do modelo digital de elevação. O que seria isso, professor? Olha só, aqui eu estou no ResMapper, né? E só vou desligar aqui o Google Maps. Olha só, eu tenho aqui um MDE de fundo. O que é um MDE? É um modelo digital de elevação. Tá? Então, aqui nós temos um arquivo que tem as elevações aqui, ó, no nosso perfil, no nosso terreno. Certo? Só que quando eu insiro esse MDE dentro aqui do meu ResMapper, né, o software ainda não entende aonde vai entrar vazão, onde vai sair vazão, quais são as seções que eu vou ter, onde vai ser a minha calha principal. Ele não entende nada disso. Ele só está vendo, né, um terreno lá digital sendo representado ali, mas ele não sabe onde vai entrar vazão, ele não sabe onde vai sair vazão, ele não sabe quantas sessões a gente vai fazer para ele calcular, né, entre as sessões, né, o resultado hidráulico entre as sessões. Ele não sabe qual que é a nossa calha principal, ele não sabe de nada disso, ok? Então, quando a gente faz o processo de digitalização do nosso terreno, é basicamente a gente criar esses alinhamentos aqui, ó, mostrando para o software aonde está passando cada coisa. Por exemplo, essa linha azul aqui, ó, é o nosso eixo do canal. Então, quando eu crio essa linha azul, eu estou falando para o software: ei, RecRas, aqui é o eixo do meu curso d'água, ok? E se o RecRas pudesse perguntar, ele ia falar: beleza, mas aonde que está a nossa calha principal? Aí você iria responder criando essa linha vermelha aqui, ó, que é o nosso overbank, né? Então, criando essa linha vermelha, né? Delimitando bem a nossa calha principal, tá vendo? A margem esquerda e margem direita. É como se a gente estivesse respondendo para o software: ei, RecRas, a calha principal está aqui, ó, entre essas linhas vermelhas, ok? Se ele pudesse perguntar de novo: mas qual que vai ser a área aqui, ó, que eu vou estudar, né? A minha área aqui, o meu flow path, né? Minha área aqui que eu vou ter de inundação. Bom, aí a gente vai responder criando essa linha CIE, ó, que está bem próxima aqui do pé das montanhas, aqui, ó, dos pontos mais altos, né? Então, a gente vai direcionando aqui o software, digitalizando o nosso MDE, digitalizando o nosso modelo digital de elevação. E, por fim, nós criamos todas as nossas seções transversais. Não existe uma regra específica para você criar o espaçamento entre as seções, né? Mas é interessante que você crie as seções o mais ortogonal possível do nosso eixo, né? Que essas seções sejam criadas do lado esquerdo para o lado direito da margem, né? Sentido montante usante, né? Que as seções elas cruzem todas as nossas linhas que nós digitalizamos, ou seja, os nossos flow paths esquerda e direita, as nossas bank lines esquerda e direita, o nosso eixo, né? Então essas são algumas instruções básicas e, obviamente, trabalhar com seções próximas, né? Não afastar tantas seções, senão a gente pode ter um erro de continuidade no nosso modelo. Então, fazer uma seção aqui, outra lá na China, vai dar problema, né? Vamos fazer seções ali como um estaqueamento, né? Cada 10 metros, 20 metros, 5 metros, depende do tamanho do modelo. Né? Então, vamos traçando essas seções e tudo isso faz parte aí do processo de digitalização do MDE. Beleza? Só que um passo anterior ainda é a inserção desse MDE no ResMapper. Ou seja, quando a gente abre o ResMapper, ele não vem com isso daqui, né? Como está aqui bonitinho, né? Ele vem uma página em branco, tá? Como se estivesse assim, ok? Aí dentro do ResMapper, né? Nós vamos inserir o nosso terreno, ok? Essa é uma etapa de inserção do MDE. Então, é o passo inicial. Antes da gente conseguir digitalizar o nosso modelo digital de elevação, a gente tem que ter esse modelo no RecRas. Né? Se não tiver ele ali dentro, inserido, aí vai digitalizar o quê? Não faz sentido. E por fim, pessoal, uma etapa ainda anterior, né, é a configuração de coordenadas. Por quê? Quando eu tenho aqui o meu ResMapper aberto aqui, né, do zero, ele vai estar tudo em branco. Só que ele vai estar tudo em branco, solto no espaço, né? Ele não tem noção da onde a gente vai posicionar o nosso
MDE, né? Ele está ali basicamente solto no espaço, né? Então, para a gente dar uma orientação para ele, a gente tem que subir um arquivinho de coordenadas, tá? Esse arquivinho aqui, a gente direciona ao software que vai estar olhando para o nosso Sirga 2000, para 23S, 22S, as nossas regiões de modelagem, tá? Então, esse daqui, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, basicamente, esse arquivo aqui, ó, de projeção, tá? Esse arquivinho de projeção, e nós vamos subir, então, no ResMapper, e esse arquivo vai direcionar o ResMapper para que depois a gente possa subir o nosso MDE na região correta, certo? Então, esse é um passo anterior. E, finalizando essa engenharia reversa, né, obviamente, quando a gente fala de mancha de inundação, nós estamos falando dessa representação, dessa avaliação técnica de área alagada, inundada, velocidade, nível d'água, etc, etc. Mas um ponto que é fundamental, que é um pilar, né, da nossa modelagem, é o dado de entrada de vazão. A gente viu ali que a configuração de condução de contorno exige uma vazão de entrada, né? E a vazão de entrada vem da onde? A vazão de entrada vem de uma modelagem hidrológica ou de um cálculo hidrológico. Então, esse estudo hidrológico, ele é preliminar. Tá? Antes da gente entrar no RecRas para criar a nossa mancha, nós temos que ter em mãos já um estudo hidrológico. Tá? Então, o estudo hidrológico vai nos resultar, por exemplo, nesse hidrograma aqui. Ó. Ok? Então, esse hidrograma aqui vai ser um dado de entrada para o nosso modelo. Tá? Pode ser só o dado de vazão de pico, né, um dado de entrada, ou pode ser todo o nosso hidrograma, como a gente viu as duas condições de contorno. Mas o fato é que eu preciso ter esse estudo hidrológico em mãos. Tá certo? E aí, pessoal, aonde que você pode, né, aprofundar esse conhecimento em mancha de inundação? Esse tipo de consultoria aí, que você pode faturar de 15 a 40 mil reais ou mais, né, dentro aí de trabalhos que são realizados no mercado de drenagem urbana, de drenagem rodoviária, de drenagem ferroviária, na mineração, né? Nas usinas fotovoltaicas. Então, a gente consegue aplicar isso em várias áreas, ok? Então, aqui, pessoal, você consegue, né, basicamente, mais conhecimento sobre essa técnica nos manuais do RecRas, que é a ferramenta que a gente mais utiliza nos dias modernos aí para mancha de inundação, ok? Você pode também, através de tutoriais, inclusive aqui no nosso canal nós temos diversos tutoriais ali também de mancha, de modelagem, tá? Você pode também, através da nossa plataforma de capacitação sobre as águas, aqui dentro nós temos um treinamento de macrodrenagem, que a gente mostra também como realizar aqui essa mancha de inundação, desde o começo até o final, desde o QGIS, né, até a mancha que final, a gente passa pelo RecHMS, por exemplo, né? Faz a modelagem hidrológica, né? E depois a gente vem aqui para a modelagem hidrodinâmica, aqui de mancha de inundação, né? E aqui a gente vai explicando todos os conceitos, né? Do escoamento, como que ele funciona, etc, etc. E a gente chega aqui na tão esperada mancha de inundação aqui no nosso modelo final, né? Onde a gente consegue ver a passagem da onda de cheia, né, como resultado. Então, esse passo a passo dentro desse treinamento, nós temos um treinamento também só de RecRas, né, para 1D, 2D, dam break, né? Então, existe essa possibilidade também. E existe uma possibilidade de você participar do nosso mini curso de drenagem urbana, que é um curso de 8 horas gratuito, tá? Também online, né? Que vai estar disponível para vocês nas próximas semanas. Então, se você quiser já participar no nosso próximo mini curso, o link está na descrição desse vídeo aqui, né? Clica no link, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga para você participar com a gente desse mini curso. Uma carga horária, como eu comentei, de 8 horas, com direito a certificado, e ali você vai aprender também o passo a passo para construir a sua mancha de inundação. Então, pessoal, nós vimos aqui o que é, né, essa mancha de inundação, por que você deve se dedicar a esse tipo de trabalho. Nós vimos uma engenharia reversa desse tipo de trabalho de mancha de inundação
e mostramos também caminhos aqui para que você possa se aperfeiçoar nesse tipo de trabalho. Como eu disse, você pode faturar na ordem de 15 a 40 mil reais com esse tipo de trabalho de mancha de inundação. Beleza? Então, pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo aqui que nós estamos postando aqui semanalmente, 2 vezes na semana para vocês, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo aí com 2, 3 colegas que atuam na área de drenagem. Se você não se inscreveu ainda, não saia antes de se inscrever, senão você pode perder muito conteúdo aqui do canal, então se inscreva, garanta a sua inscrição que ela é gratuita, tá? E se você quiser se aprofundar também em mancha de inundação, clique no link aqui na descrição, faça a sua inscrição gratuita para o nosso próximo mini curso de drenagem urbana que está chegando aí, beleza? Então, pessoal, agradeço pela atenção, espero que tenha somado aí na visão de vocês, tá bom? Até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus, grande abraço e tchau, tchau.